Eu até esqueci como é que chama o negócio aqui, que ele fez uma teoria lá que inclusive está competindo aí com grandes nomes aí para ver quem ganha o prêmio aí, né? Mas ele está desempregado já tem um tempão. Deus não abriu a porta para ele. E inteligência, o QI dele é além do normal. Eu acho que ele vai para poder trabalhar no lugar e vê que ele é extremamente inteligente, ele tem que esse cara para trabalhar aqui não. Deus não quer abrir a porta, né? E a mãe dele está desviada, o pai também está desviado. Então, quem sabe Deus está permitindo que eles passem por uma prova para poder trazer de volta. Então, se Deus não abrir a porta, irmãos, então eu tenho que ser grato a Deus. Né? Tem gente que pega um salário assim e fala assim, essa miséria também, o que eu vou fazer com isso? Não, realmente não vai fazer nada, porque não sabe agradecer. Enquanto que outros pegam o pequeno salário, oh Deus, muito obrigado, eu te agradeço por esse salário, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Vai lá, tira a sua parte, entrega o dízimo, e Deus abençoa, Deus multiplica e dá prosperidade. Eu me lembro que quando eu estava dirigindo a igreja do Belo Oeste, tinha um irmão lá, eu tenho vergonha de falar, mas eu passei por essa fase. Eu pedia dinheiro emprestado nesse irmão de vez em quando, ele ganhava pouco mais que o salário dele. E eu já era sargento, ganhava umas 4 vezes mais do que ele, mas só andava na onça, não sabia administrar, só andava apertado, arrochado. E ele segura ali, né? Era dizimista, tudo certinho, e tinha sempre um dinheirinho sobrando, porque Deus dava prosperidade para ele. Não é verdade? Então, meus irmãos, nós temos que o louvor, ele é fruto de um coração agradecido. Aleluia. Outra coisa, irmãos, o louvor, ele fortalece o crente e traz o poder de Deus. O louvor traz o poder de Deus e fortalece o crente. Nós temos um exemplo lá no livro de 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, em diante, que a Bíblia fala de 3 reis, dentre eles estava Josafá. Eles saíram para um combate, se perderam e ficaram sem direção. E a Bíblia diz que Josafá então perguntou, por acaso não há algum profeta por aqui? Aí alguém disse, tem Eliseu, aquele que deita água nas mãos do profeta Elias. Aí então vamos lá, buscar direção, buscar conselho. Eles chegaram até a presença de Eliseu. Eliseu deu uma repreendida nos outros 2 reis, porque eram, salvo engano, Acabe e um outro rei, e ele não respeitava esses outros 2 reis, que eram idólatras, mas ele, por causa de Josafá, ele resolveu atender o pedido de Josafá, porque Josafá, ele era homem de Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que quando ele foi buscar a Deus, ele disse, trazei-me um tangedor. O que é o tangedor? O tangedor é aquele que toca. Tanger, a palavra tanger significa tocar. É o que os meninos fazem aqui. Então o tangedor não é um instrumento, o tangedor é a pessoa que toca algum instrumento. Então quando Eliseu disse assim, trazei-lhe um tangedor, e a Bíblia diz que eles levaram, o tangedor chegou e começou a tocar. E quando ele começou a tocar, a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito do Senhor veio sobre Eliseu e Eliseu começou a profetizar. Por quê? Porque o louvor, ele traz a presença de Deus. O louvor traz a glória de Deus para o lugar. Salmo 122, versículo 3 diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Então quando nós louvamos, a presença de Deus é manifesta. Aleluia. Quando há um louvor sincero, quando há um louvor com o coração aberto para trazer a presença de Deus, Deus se manifesta, porque é o lugar de habitação de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Por que o culto começa com louvores? Começa com oração, né? Para a gente poder desligar do mundo, a gente desliga totalmente, entra dentro da casa do Senhor e começa a orar, a buscar a Deus. E depois, a liturgia de culto é essa, geralmente é essa. Logicamente não é todas, né? E no dia desse que eu fui pregar numa outra igreja, não vou falar o nome, mas já tem algum tempo já. E a liturgia dele é totalmente diferente, ele já começa cantando. Apenas o pastor e quem vai ministrar, uns 4 ou 5 obreiros entram no quarto lá, dá as mãos, faz uma oração e depois vai para o culto. Mas o povo
Mas você não vê ninguém ajoelhar para orar. O povo já chega e já começa a parte do louvor. Mas a liturgia normal da Assembleia, por exemplo, o que começa primeiro? Orando. Depois da oração começam os louvores. Vamos ouvir a mocidade nova, vamos ouvir as irmãs. E isso, a presença de Deus vai se manifestando, Deus vai enchendo a casa, né? Quem está ligado vai sentindo a presença de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Então, os louvores eles vêm antes, para depois vir a palavra, não é verdade? Para preparar os corações, e através dos louvores Deus fala, através dos louvores nós sentimos a presença dEle, porque Ele habita no meio dos louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Quando devemos louvar ao Senhor? Eu constatei em todas as circunstâncias. Salmo 146, versículo 2 diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Amém? Então abrangeu todo o tempo. Em todo o tempo nós temos que ocupá-lo louvando a Deus. Mas eu estou trabalhando. Você pode se louvar a Deus. Você pode estar louvando a Deus baixinho. Você pode estar louvando a Deus em pensamento. Pode estar ligado. Você está conectado no trono da graça, né? Durante a minha vida. Para de período, né? Durante a minha vida. E depois ele fecha para não deixar dúvida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Viveu 30 anos, é 30 anos louvando a Deus. Viveu 50 anos, é 50 anos louvando a Deus. Viveu 100, são 100 anos louvando a Deus. Então, meus irmãos, quem tem esse costume de louvar a Deus, ele cria sempre um ambiente gostoso ao seu redor. Quando você chega numa casa onde há louvores, o rádio está ligado lá nos hinos de louvores, né? Ou qualquer outro instrumento lá está ligado, lá está passando hinos de louvores, o ambiente da casa fica gostoso, fica melhor, não é? Porque Deus está falando o tempo todo, Deus está sendo adorado o tempo todo naquele lugar. Agora, quando você chega numa casa onde só tem funk, samba, aquela bagunça, o ambiente já é diferente, porque Deus não habita nesse ambiente. O ambiente que Deus habita é onde há louvores, né? Então, por isso que o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pronome, o esta é um pronome demonstrativo, né? Demonstrativo que indica, está se referindo à última afirmação que foi feita na frase: em tudo dá graças. Mas eu tenho que dar graça até porque eu estou desempregado. Sim, você tem que dar graça. Mas eu tenho que dar graça até porque bati o carro. Sim, você tem que dar graça. O que vai adiantar se você reclamar? O que vai adiantar se você xingar? Então é melhor você dar graça. É melhor você sempre olhar as coisas com um olhar positivo. Não é verdade? Se bater o carro, graças a Deus que Deus me deu o livramento. Eu não machuquei. Aí se você machucou a perna, graças a Deus que eu machuquei só a perna. O crente ele é otimista, irmãos. Não é verdade, irmã Vera? Ele é otimista. Machucou o braço, graças a Deus que eu machuquei só o braço. Agora o pessimista não. Ele, às vezes, a pessoa fechou, ele nem bateu direito, ele já está reclamando. Está vendo? O cara fez, xinga e briga. O outro esbarrou o cara, deu um ranhãozinho, está xingando, está brigando. Certo pastor, o pastor Santo Fontoura estava pregando essa trabalho no dia desse lá, e ele estava contando que o culto foi uma benção, e o pregador pregou muito, o rapaz que congregava lá com ele, ele pregou, deu uma palavra boa, e o fogo desceu, e disse que foi uma benção. Quando ele sai do lado de fora, esse mesmo irmão que era o pregador, estava brigando com um outro irmãozinho mais simples lá, porque esbarrou no carro dele, e brigando, e nervoso, xingando, aquela coisa toda. O salmista, aí o pastor Santo Fontoura chegou para ele e disse: rapaz, você estava sendo usado por Deus lá dentro agora, Deus te usou, você estava sendo um instrumento do céu lá agora. Aí agora você dá lugar por causa. E ele é
meio durão o jeitão dele falar. Então você está brigando por causa de uma carniça, ele assim, mano, você vai roubar essa carniça sua. Ele ficou todo sem graça, né? Então, falou desse jeito. Então, meus irmãos, por causa de uns barrinhos, por que ele não deu graça? Graças a Deus, o senhor machucou, meu irmão? É igual aquela pessoa que aconteceu um acidente, ele vai primeiro olhar o carro, né? Às vezes a pessoa está lá deitada, no chão, todo arrebentado, ele está olhando se estragou o carro, não. Ele não sabe olhar o lado bom. Tem que olhar o lado bom. Poxa vida, bateu o carro, mas não machucou, graças a Deus, né? Que coisa boa. Então nós temos que olhar com os olhos positivos, né? Que nós vamos encontrar em todas as circunstâncias razão para louvar a Deus. Tem gente que tem 199 motivos para ele agradecer a Deus, mas tem um detalhe, um probleminha, quando vai inteirar 100, aí tem aquele problema, ele foca só naquele problema. Ele fica olhando só para aquele que não tem, ele esquece de agradecer pelo que ele tem e não agradece, e fica colocando foco só naquilo que ele não tem. E fica reclamando daquilo que ele não tem. Mas ele esquece que ele tem uma família maravilhosa, ele esquece que ele tem trabalho, ele esquece que ele tem saúde, ele esquece de tudo, por causa de um problema. Ele fica focando só no negativo, né? Então nós temos que agradecer a Deus em tudo, né? Em tudo temos que dar graça. E no decorrer da Bíblia, irmão, nós encontramos várias adversidades, crentes louvando a Deus em adversidades terríveis. Temos, por exemplo, Atos capítulo 16, versículo 23 ao 26, que fala a respeito de Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam, a Bíblia diz que eles estavam indo para a oração, e de repente, todos os dias quando eles iam para a oração, uma menina ia profetizando atrás deles. Eis aí, esses homens são homens de Deus, verdadeiros homens de Deus. Aí aquilo aborreceu Paulo, porque todo dia ela falava a mesma coisa, né?